Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosimari Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas extremamente interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. E qual que é o tema de hoje, Rose? Então, hoje é mais um episódio especial, né, com os nossos parceiros ali do Hospital de Olhos da Serra, que são referências aí no atendimento de oftalmologia aqui em Lages e região. E estamos aqui com o Dr. Alexandre Esperidião para falar sobre transplante de córnea hoje. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Hora de Podcast. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Pode iniciar se apresentando para nós, doutor Alexandre, aí fala da tua formação, como que tu chegou em Lages, né? Conta um pouquinho da tua história para nós. Olha, esse caminho aí, ele é quase um severino, na verdade, porque eu sou goiano, eu me mudei para Santa Catarina para fazer faculdade, fiz faculdade na Federal de Santa Catarina, fiz residência no Hospital Regional de São José e em oftalmologia, né? E fui para São Paulo com a minha noiva, que eu conheci aqui em Santa Catarina, para fazer minha especialização em córnea, cirurgia de catarata, transplantes e cirurgia refrativa. Acabei ficando por lá por um tempo, trabalhando, e a minha noiva, ela também é médica, também faz... tá acabando a formação dela, tá acabando em oncologia. E nosso plano era voltar para Santa Catarina. Então, o motivo de eu estar aqui é porque temos planos de, no médio prazo, poder voltar para o estado que hoje eu me considero catarinense. Eu nem falo que eu sou goiano mais. Então, esse é o nosso objetivo, e por isso que hoje trabalho aqui e fui muito bem recebido aqui. Estou bem feliz na cidade, na verdade. Santa Encantadora Catarina, né? Quem conhece fica. Todo mundo que vem pra cá fica aqui em Santa Catarina, né? E hoje, nosso episódio, como a Rose falou ali, é sobre transplantes de córnea, certo? A gente puxou um pouco ali, deu uns spoilers no episódio passado, né? Verdade, com o Dr. José, né? Com o Dr. José, e eu achei muito interessante. Eu acho que esse é um episódio, assim, pra todo mundo que precisa usar óculos deveria ouvir, certo? Doutor, vamos por partes, então. O que é um transplante de córnea? Beleza. Bom, primeiro, acho que é legal a gente saber que a córnea é essa tampinha de fora do nosso olho, né? É a principal estrutura que a luz, quando ela precisa entrar no nosso olho para a gente interpretar como visão, é isso que a luz vai encontrar. Então, ela é o vidrinho do relógio. E essa estrutura, por vários motivos, ela pode ser danificada. E o transplante de córnea, ele é uma cirurgia. Ele é a cirurgia que restaura a funcionalidade da córnea. Então, daria para resumir dessa forma. E em quais casos são indicados assim, o transplante de córnea? Olha, todos os casos, todas as doenças que acometem a córnea e podem atrapalhar ou inviabilizar a transparência dela, porque a córnea... como a analogia que eu fiz, é um vidrinho do relógio, ele precisa ser transparente para você enxergar os ponteiros. E existem diversas doenças que atrapalham essa transparência. Então, falando em números mundiais e nos brasileiros, existe uma doença muito famosa que a gente chama de ceratocone. Ceratocone é uma das principais causas de transplante no Brasil e no mundo. Causas infecciosas, infecções que a gente pode ter nesse tecido também, são causas de perda da função desse órgão, atrapalham a transparência da córnea e também vão precisar de uma restauração, né? Existem doenças genéticas, doenças relacionadas a traumas também. Traumas oculares podem causar perda da transparência da córnea, e isso são algumas das coisas que a gente consegue resolver com o transplante de córnea. E essa doença, ela ceratocone, né? Que você falou, é a mais comum? É a mais comum. Tá. É a principal causa de transplantes em jovens. Tá, e qual que é os sintomas, quais são as causas dela? Olha, uma doença, é interessante você perguntar isso, porque ela é uma doença que começa em jovens, tá? Então, a gente sabe que a doença ela começa a se manifestar
na primeira e segunda infância, que seria ali mais ou menos na casa dos 10 anos de idade, e a primeira coisa que aparece de sinal da doença é astigmatismo. A criança que passa em uma consulta e ela tem grau de óculos para ser prescrito, para melhorar a visão, e ela tem um astigmatismo mais alto do que o normal, digamos assim. É a primeira bandeirinha amarela que levanta na cabeça do oftalmologista quando a gente examina um jovem assim, é a gente se perguntar da possibilidade de um ceratocone quando a gente está diante de um paciente que tem astigmatismo. Porque o ceratocone é uma doença que causa um afinamento da córnea e isso leva à protusão desse tecido, e ceratocone vem de cone, porque a córnea, que deveria ser uma esfera, ela começa a ficar pontuda no formato de um cone. É daí que vem o nome. E esse formato, essa alteração estrutural da córnea, causa uma aberração óptica muito importante na visão. Ela começa com um astigmatismo, dali a pouco o astigmatismo está super alto, depois o óculos não consegue mais corrigir o astigmatismo, e depois mais nada corrige o astigmatismo. Então, é uma doença que começa no jovem, ela tem um potencial progressivo, e ela tem o potencial de inviabilizar a visão por conta dessa alteração, ao ponto de necessitar de um transplante de córnea. E quais são as causas dela, Olha, doutor? é uma doença multifatorial, né? É uma doença relacionada à genética, é uma doença relacionada a um trauma mecânico muito frequente que a gente vê no nosso dia a dia, que é coçar os olhos. Caramba. Coçar os olhos é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de ceratocone. Não que qualquer pessoa que coce os olhos vai desenvolver, mas quem tem uma predisposição, uma genética favorável a isso, e tem uma alergia ocular crônica e coça muitos olhos, essa pessoa tem um risco aumentado de poder desenvolver ceratocone, né? Então, você vê que às vezes é uma coisa que surge de um detalhe e isso pode mudar a vida da pessoa. Além da ceratocone, existe algumas outras doenças ali na córnea que as pessoas podem gerar por coçar o olho, assim, por maus cuidados? Olha, eu acho, na verdade, que o grande mau cuidado que pode acontecer para as doenças oculares é a falta de acompanhamento ao oftalmologista. Porque a maioria das doenças oftalmológicas, elas são silenciosas. Existe uma doença de córnea, que também é silenciosa, é uma doença genética, a gente chama ela de distrofia de Fuchs. Hoje ela está entre as principais causas de transplante nos Estados Unidos, que é o país que mais faz transplante no mundo. E ela é uma doença genética que a gente consegue identificar cedo e a gente consegue fazer uma abordagem muito mais personalizada, com um resultado muito melhor para esse paciente que pode evoluir até com perda de visão. E isso, e a falta do diagnóstico recente, do diagnóstico precoce, isso atrapalha muito a tomada das melhores condutas com relação a um caso como esse, né? Extrapolando um pouco a córnea, muitas doenças relacionadas, por exemplo, o glaucoma, as doenças da retina, as próprias doenças que são muito ligadas às crianças, o estrabismo, a ambliopia. Então, são coisas que, se identificadas cedo, a gente tem muito recurso, sabe? Então, eu acho que o grande mau cuidado está esquecer de uma avaliação oftalmológica. Perfeito. E falando um pouquinho mais sobre o processo ali de captação, né? Captação e doação de córneas no Brasil. Como é que funciona isso? Tá. Antes da gente entrar propriamente no procedimento, doutor. Certo. Eu acho que é importante todo mundo saber que o transplante de córnea, ele segue mais ou menos a mesma linha de todos os transplantes de tecido humano no Brasil, que é o quê? O transplante, ele é regulado pelo Estado. Então, não existe uma influência de setores privados, de
instituições que não estão relacionadas à saúde do SUS que mudam o rumo do transplante. Então, uma instituição relacionada ao Estado e controlada pelo Estado. Então, o transplante, ele, por exemplo, ele tem uma fila única, né? Então, a partir do momento em que o paciente é inscrito na fila, ele vai seguir aquela fila e ninguém vai furar aquela fila, com raríssimas exceções, que são casos muito extremos, por exemplo, crianças abaixo de 7 anos, pacientes que têm doenças oculares bilaterais, então a comorbidade em cima dele é muito mais complexa, né? Então, antes mesmo da captação, acho que é legal entender isso, né? O transplante, ele é regulado pelo SUS, você tem uma equidade na forma de receber isso, porque você segue uma fila única que é intransponível. E falando um pouquinho da captação, a captação, ela basicamente funciona a partir de uma logística de equipes de captação que o banco de olhos estrutura e leva aos hospitais para poder fazer essa captação de órgãos, né? O transplante no Brasil, ele é regionalizado. Então, o que significa? Significa que em Santa Catarina a gente tem a equipe de transplantes responsável por isso. No estado de São Paulo, existem os bancos de olhos que fazem a fila do estado de São Paulo. Todos os estados controlam individualmente a doação e a captação de cor, né? Isso facilita o processo, né? Facilita porque eu acho que centralizar isso tornaria muito grande a organização, e eu acho que acabaria saindo do controle, sabe? A logística também, né? A logística dá muito trabalho. Eu acho que você regionalizar a logística, ela primeiro que coloca uma responsabilidade sobre o Estado para organizar isso, e segundo que cada Estado tem uma realidade diferente, né? Então, e em cima disso, eles vão construir uma logística voltada para resolver essa questão, né? E quanto tempo em média essa fila? Tipo assim, muito tempo? Como é que funciona a média, assim? E exatamente por ser regionalizado, é muito diferente, é muito discrepante no Brasil. Então, assim, se você pega números nacionais, a média acaba dando um pouco mais de 6 meses de fila, de espera. O que significa 6 meses de fila? Significa que, a partir do momento em que eu cadastrei o meu paciente para realizar um transplante, ele demora 6 meses para a gente receber essa doação e poder marcar a cirurgia. Então, é isso que significa 6 meses de espera, 6 meses de fila, né? Só que aqui em Santa Catarina, por exemplo, os dados da SC Transplante falam em algo em torno de 5 a 6 meses. Eu tenho tido uma experiência bem melhor aqui em Lages. Eu tenho notado que a fila não está de 6 meses, ela está bem menos que isso. Mas tem estados no Brasil que a fila é de 3, 4, 5 anos. Então, imagina o paciente entra na fila e depois de 5 anos ele recebe uma doação de córnea para fazer a cirurgia. E dá para se aplicar em outro estado? Não é possível se aplicar em outro estado. Existe uma exceção, tá? Não é possível porque, assim como o sistema de transplantes ele é regionalizado, o SUS também é regionalizado. Então, quando você vai ser atendido no SUS, você precisa informar o teu local onde você mora, né? Você vai no posto de saúde que é responsável pela localidade de onde você mora. E isso funciona para todos os serviços de saúde, tá? Com exceção das referências regionais e nacionais. E existe uma referência nacional, existe uma exceção nacional, que é um hospital onde eu também trabalho, que é o Banco de Olhos de Sorocaba. O Banco de Olhos de Sorocaba, ele tem um programa nacional relacionado a transplantes, onde pacientes de outros estados podem ser referenciados para lá, pelo SUS, para fazer a cirurgia, em locais onde, às vezes, a fila de transplantes ela está inviabilizando o tratamento daquele paciente. Entendi. Doutor,
Tem uma coisa que eu tava pensando, a gente conversou no episódio passado e eu fiquei impressionado com isso. E eu queria que você comentasse um pouco, porque quando a gente fala de transplante, é um processo muito complexo, transplante de órgãos, né? Sim. Por causa que a gente tem que ver se tem a compatibilidade, a questão ali de como é extraído esse transplante. E foi comentado no episódio passado que no transplante de córnea não é bem assim. Ele é mais simples, né? Sim. Pode falar um pouco mais sobre isso? Ele é muito simples, tá? E o transplante de córnea, ele basicamente não precisa de uma testagem sanguínea, ele não precisa de uma compatibilidade de idade, ele não precisa de nenhum desses critérios que os outros tecidos humanos precisam e são cruciais para eles darem certo. O transplante ele não segue essa regra. Existe um capítulo nos livros de córnea que chama o privilégio imunológico da córnea. A nossa córnea, ela tem uma fisiologia que facilita com que aquele tecido não seja percebido pelo corpo como um tecido estranho. Porque qual que é a grande questão de um transplante de órgão humano, independente qual seja? É que a gente está colocando no corpo de um paciente um tecido que não é dele. E o corpo interpreta aquilo como um corpo estranho. E ele vai atacar aquilo como ele ataca uma bactéria, como ele ataca qualquer coisa que ele não reconheça como self, né, como sendo dele. E a córnea, por motivos fisiológicos de Deus, provavelmente, a gente não tem todos esses mecanismos de defesa Do que organismo. tornam os outros tecidos tão mais complicados. A córnea tem essa facilidade. E justamente por isso, as córneas elas não são selecionadas para os pacientes em relação a um critério sanguíneo, a um critério de idade, seja lá qual for. Ela é unicamente selecionada baseada na qualidade dela. Na qualidade dela, em alguns casos, a idade do paciente pode influenciar no tipo de transplante, porque hoje a gente tem várias técnicas de transplante, mas basicamente na qualidade. Então, um banco de olhos, ele faz a captação de córnea. Como que é essa captação? A equipe de transplantes aborda a família, pega o consentimento da família, faz o procedimento para captar a córnea, leva para o banco de olhos para fazer a análise desse tecido, a qualidade, todo o tratamento necessário, e aí a gente tem um relatório da qualidade dessa córnea, tá? E esse relatório ele é enviado diretamente para o médico responsável pelo paciente que está na fila. Então eu tenho um paciente que está em primeiro da fila, acabou de chegar uma córnea processada no banco de olhos, esse banco de olhos vai emitir esse relatório e vai me mandar. Eu tenho 2 horas para responder esse relatório, aceitar ou não aceitar. Então a gente também tem esse critério de qualidade, que é eu posso recusar aquela córnea porque eu considero que ela não é adequada à qualidade dela, a quantidade de células, aí existem vários critérios relacionados a isso. A qualidade dela não é adequada para o meu paciente e eu vou aguardar como primeiro da fila para a próxima doação. E dentro disso que a gente está falando, doutor, quem que pode ser doador de córnea? Existe alguma restrição, doença, alguma coisa que pode restringir? Olha, você querer ser doador, você só precisa disso. Você só precisa querer. Na vontade. Todo mundo pode ser doador de córnea, tá? Quem vai fazer o crivo de se aquela córnea ela é adequada para transplantes é a equipe de captação e o banco de olhos. Porque existem uma série de doenças que inviabilizam o uso da córnea como doação, tá? Mas a população inteira pode ser candidata a ser doadora de córnea, tá? E isso não é uma coisa que precisa de um documento. A família só precisa autorizar a captação da córnea, tá? E é muito discrepante, é muito assustador você olhar os números. Por exemplo, no site do SC Transplantes, a gente tem alguns relatórios
sobre números, né? E existe um número relacionado a recusas familiares. E ele bate mais ou menos quase todos os meses a metade dos casos em que não se deu certo captar aquela córnea foi por recusa familiar. Ah, que pena. Nossa. E aí a gente tem uma barreira que ela parece que ela é cultural, né? Eu, particularmente, eu não consigo encontrar uma razão racional para eu não autorizar uma doação de córnea. Eu não consigo. Mas os números mostram que quase a metade das córneas que a gente perde como potenciais doadoras, elas acontecem por causa de uma recusa familiar. E tem justificativa desses familiares ou tu não tem essas informações? Eu não tenho essa informação. Eu acho que seria bem interessante um trabalho com as próprias equipes de captação. Poder entender aonde que estão as objeções, né? Eu Que acho possivelmente é falta de conhecimento, né? eu acho que é uma questão muito mais emocional que racional, né? Nesse aspecto. Provavelmente. Por ser também, a gente falou sobre isso com o Dr. José, né? É um órgão delicado, né? Quando a gente pensa no olho, é sensível. Sim. Então até ele comentava, né, que às vezes forma até cicatriz na córnea e tal, isso acaba afetando. Ela tem que realmente ser bem transparente, né? Pra gente conseguir enxergar. Talvez isso, pra família, pense, pô, é o olho, né? Não sei o que passa na cabeça. Do ponto de vista estético, a Não captação, sei, ela não vai não muda alterar em nada. nada o familiar. O familiar, ele Mas pode será ser, que eles sabem disso? É aí que é o Então, ponto. Falta ele do pode ser conhecimento. velado Normal. normalmente, caixão aberto, se precisar. Eu acho assim, envolve um momento muito delicado para a família. Precisava entender como está sendo feita essa abordagem Uhum. e precisava ter um feedback dessas equipes do porquê da objeção. E eu acho que esse ponto ele é crucial no transplante no Brasil. Porque assim, o transplante de córnea, o transplante de órgãos no Brasil, ele é a joia da coroa do SUS. Não tem quase nada no SUS que tenha a qualidade do transplante de órgãos. Olha só. Impressionante. Informação interessante essa. É impressionante. O SUS, a gente tira o chapéu para a estrutura de Transplantes. transplantes que o Brasil conseguiu implementar a nível nacional e a nível de sistema público, né? Então, isso é uma coisa reconhecida fora do Brasil. E olhando de dentro, a gente vê que ainda tem muito que melhorar, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Conscientizar, né? As pessoas normalmente até eu tava comentando com a Rose que antes mesmo de a gente conversar, quando você pensa se doador e falar dos olhos, você vai pensar que tá removendo totalmente os dois olhos, né? Mas o transplante de córnea não é bem assim, né? Não é, ele não é assim. Então, eu acho que existe o mito da captação, existe o mito da doação pelo lado da família, que eu acho que precisa ser desvendado isso. Isso ampliaria muito a nossa possibilidade. E eu acho que o meu ponto de vista ele é muito enviesado, porque eu costumo falar que eu trabalho com a parte boa do oftalmo, porque o segmento anterior do olho, principalmente a córnea, ela é uma estrutura ótica. Ela é uma estrutura que, quando ela está com a ótica dela funcionando bem, a visão melhora. Então, o transplante de córnea, quando a doença está restrita à córnea e tem uma boa indicação de tratamento, o paciente sai de não enxergar nada, não enxergar a mão na frente do rosto, para tirar a carteira de motorista. Caramba. E isso é uma mudança, assim, de qualidade de vida que a gente vê em consultório e e a gente brilha muito o olho para isso, né? Esse resultado, ele é impagável, assim, porque é o tipo de coisa que parece mágica, parece que a gente faz um milagre, mas não é milagre, é ciência.
E eu queria que fosse possível de transmitir a sensação desse milagre para as famílias que têm a oportunidade de doar córnea. Porque a mudança que você causa na vida de uma pessoa, ela é assim, é impagável, assim, sinceramente. E são coisas, e na oftalmo existem muitas coisas que a gente não consegue resolver. Muitas doenças. Um glaucoma super avançado a gente não resolve mais. Um descolamento de retina muito grave a gente não resolve mais. A gente remedia muita coisa, né? Mas na parte da córnea a gente vê a mudança ao vivo. O paciente vê ao vivo e a cores. Salário emocional, eu chamo isso, doutor. E dentro disso, o doador, ele avisa a família? Tipo assim, ele precisa avisar, tipo, eu quero ser doador de córnea. Da mesma forma como ele faz dos outros órgãos? Seria mais ou menos nessa linha? Ele pode fazer o documento que for. Quem Mas vai quem decidir decide? é a família. Então, a família precisa estar muito ciente dos desejos daquela pessoa. Então, eu acho que tem que ter essa conversa no jantar de casa, sabe? Pessoal, vamos combinar Vamos aqui? falar sobre isso. Vamos fazer isso combinado? Porque é só disso que precisa. Tendo a autorização da família, a equipe de captação vai levar adiante a captação, vai levar essa córnea para o processamento e vai oferecer para nós, para a gente poder restaurar a visão de alguém. E na maioria dos casos, né, doutora, a gente falou sobre isso no episódio anterior, na maioria dos casos você consegue fazer a doação da córnea, né? Diferente de outros órgãos que tem todo um processo lá e tal. A córnea, inclusive, até dependendo do acidente, enfim, se não tiver um trauma ali, você consegue, né? Maioria dos Ela tem um número X de horas ali que ela pode e tal, né? E a córnea, depois que ela é processada, ela consegue ficar viável por quase 2 semanas no banco de olhos até ela chegar no destino. Bastante tempo. Bastante tempo. A gente está falando de um transplante de coração que precisa de, sei lá, 8 horas, 10 horas, senão ele está inviabilizado, né? Então, tecidos que têm uma duração muito curta e por conta disso precisam de uma urgência, sem contar toda a questão da compatibilidade, da logística de transporte. Então, a gente tem esse tempo para respirar, escolher os melhores tecidos, fazer a melhor logística para as cirurgias acontecerem mais e, consequentemente, a gente ter mais sucesso. Doutor, falando nessa questão ali de tempo, né? É um assunto muito interessante porque a gente está falando de olhos, né? E quando a gente pega ali a córnea, ela é a primeira parte do olho e essa questão de urgência na hora de transplante. Quais são os riscos do paciente? Eu tenho que fazer um transplante, tenho por aqui tanto tempo. Porque quando a gente está falando de um transplante de coração, por exemplo, os riscos são mortais. Sim. E os riscos da córnea, nessa fila de espera para o transplante, quais que são? Esses riscos, eles estão relacionados à doença que está cometendo a córnea, tá? Então, assim, o que torna o transplante uma urgência são doenças como uma infecção muito grave, um risco de perfuração ou uma perfuração, que já tem acontecido, né? Doenças de córnea que podem levar ao não desenvolvimento da visão. Então a gente está falando de crianças aqui que podem desenvolver, por exemplo, com doenças congênitas, em que se a gente não restaura a transparência da córnea, essa criança não desenvolve a visão. Então a gente perde muito tempo se essa córnea não for priorizada. Então existe essa lista existe essa lista seleta de situações em que a gente consegue priorizar uma córnea e a gente torna a cirurgia uma urgência. Quando a cirurgia não é uma urgência, a gente tem todo esse tempo para organizar o melhor tecido, o tecido mais adequado para aquele paciente, o melhor momento para aquele paciente fazer a cirurgia. Isso é uma coisa que também a gente consegue manejar numa fila de transplante. Então, tudo isso é uma coisa bem conversada com o médico especialista da área de córnea e é ele que
é ele que faz essa conexão com o banco de olhos e torna urgente ou não a córnea para cada situação. E falando agora, entrando um pouquinho mais no procedimento em si, doutor Alexandre, né? O pessoal que, assim como nós, leigos, né, não sabem como que funciona. Talvez a gente até ajude a desmistificar alguns pontos, né, relacionado a isso. Como é que é o procedimento? O paciente sente dor? Como é que é o preparo? Como é que funciona o pós-operatório ali? Quais cuidados? Beleza. A cirurgia, ela normalmente não precisa de uma anestesia muito grande, como, por exemplo, uma anestesia geral, que precisa de intubação e tudo mais. Normalmente, uma anestesia regional, que a gente fala, é um bloqueio regional. É uma anestesia em que a metade do rosto todo fica anestesiado. O paciente, além disso, ele recebe um sedativo, como se fosse aquele de endoscopia. Então, ele Dorme? dorme. Uhum. É uma cirurgia que dura mais ou menos uma hora, dependendo do procedimento, 1h30, 2. Não é um procedimento muito demorado, se a gente for comparar com outros, né? O paciente vai embora para casa no mesmo dia. Ele vai embora para casa, ele vai embora andando, conversando com o curativo. E aí ele começa o acompanhamento pós-operatório, que vai depender um pouco da prática de cada profissional, né? Mas normalmente a primeira visita, o primeiro pós-operatório, ela é super importante, com 5 a 7 dias, depois com 15 a 30 dias. Vai depender um pouco de qual técnica cirúrgica foi feita e as especificidades de cada paciente, tá? Mas é um acompanhamento prolongado. Esse paciente, ele vai precisar entender que o oftalmologista vai virar um dos médicos frequentes dele. Mas normalmente as cirurgias são de sucesso e essas cirurgias de sucesso, elas têm um acompanhamento muito tranquilo. É um check-up, é uma atualização do óculos, são coisas mais ou menos desse tipo. E falando já disso, né, puxando essa parte de riscos, complicações, quais são os riscos e complicações pós-cirúrgico? É comum ter alguma complicação? Como é que funciona? Certo. O principal deles é um risco que todo transplante de tecido humano sofre, que é a tal da rejeição, né? Que é o nosso corpo não aceitar aquele tecido, tá? E dentre os tecidos humanos que a gente transplanta, a córnea é o tecido que tem as menores taxas de rejeição de todas. Por tudo aquilo que a gente já falou Por tudo antes. aquilo que a gente já falou, por conta daquele privilégio imunológico da córnea, é um tecido que o nosso corpo rejeita muito pouco. E hoje em dia a gente tem melhorado muito a técnica de cirurgia, e essas técnicas têm melhorado ainda mais esses números, tá? Porque, incrivelmente, a gente consegue dividir a córnea em várias camadas. E Nossa. hoje a gente tem a possibilidade de transplantar apenas camadas específicas da córnea. Nossa, eu achava que era só na frente que você colocava. A cirurgia, quando ela nasceu como uma troca de todas as camadas. Antigamente, não se tinha muito essa noção com relação a esse tecido ter várias camadas. Só que hoje, dependendo da patologia, a gente consegue trocar só a camada que está doente e preservar as camadas originais do paciente que estão saudáveis. E essas técnicas, que a gente chama de transplantes lamelares, porque elas envolvem só uma lamela, essas técnicas têm mostrado números muito animadores com relação ao transplante tradicional, que é o transplante penetrante. O transplante penetrante é o transplante total da córnea, né? Então a gente está falando aí, por exemplo, de uma taxa de rejeição de transplantes das grandes revisões na casa de 8, 9%, e um transplante lamelar endotelial com taxas de 1,5%, 2%. Então, são números muito interessantes, né? E isso estimula a comunidade médica a investir nessas técnicas, né? Porque hoje, apesar de impressionante, a gente tem muito pouco disponível, né?
Eu queria entrar mais um pouco a fundo ali na recuperação do paciente, Uhum. mas antes de falar sobre a recuperação do paciente, você falou ali que esse seria um transplante laminar, Lamelar. lamelar, certo? Quais tipos de transplante que tem e como é que funciona essa parte? Beleza. A gente pode dividir os transplantes lamelares em anteriores e posteriores, porque a gente tem doenças que acometem as camadas mais superficiais da córnea e as doenças que acometem as camadas mais profundas. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, o transplante lamelar anterior para o tratamento do ceratocone. A gente não precisa trocar a camada interna, que é uma camada nobre da córnea, num paciente que só tem o problema relacionado à camada anterior. E a gente tem os transplantes endoteliais que têm o objetivo de preservar a estrutura saudável anterior do olho e tratar só a camada interna que tá doente, né? Então, hoje a oftalmologia costuma brincar com o pessoal da córnea, falar que a gente trabalha com sopa de letrinhas, porque existem vários acrônimos para todos os tipos de transplante que tem. Então hoje a gente tem o DALC, o DMEC, o DISAEC, o DISEC, o PK, a gente tem toda a sopa de letrinhas que significam essas técnicas, né? Entendi. Então, falando um pouco dessa parte cirúrgica, que é uma parte que a gente gosta muito, é um São assunto termos que- bem técnicos, né, são- doutor? São termos bem técnicos. Mas é importante que a gente saiba que existem várias técnicas, que a tecnologia já avançou o suficiente para permitir que possa ser feito somente com aquela área que está sendo afetada, né? E como é que funciona a recuperação, né? Puxando ainda a parte de recuperação da cirurgia. Quanto tempo leva para esse paciente, então, sentir que melhorou a visão dele? Como é que funciona, assim, para ele, né? Agora eu estou enxergando, assim, como é que funciona essa parte? Olha, alguns casos, no primeiro dia quando você tira o curativo, o paciente já fala assim, eu não acredito. Caramba. Não estou Legal. acreditando que eu tinha a possibilidade de enxergar. No primeiro dia que tira o curativo, né? Quanto tempo até tirar o curativo? Olha, a gente faz a cirurgia hoje, na minha prática, eu quero que o paciente fique com o curativo até o dia seguinte e eu, pessoalmente, tiro o curativo. Um dia. É rapidinho. Um dia. Nossa, é muito rápido, né? É óbvio que a gente precisa ter muito critério na hora de falar da melhora da visão, porque a recuperação de um transplante, ela de fato é um processo, tá? Ela é um processo, vai depender do quão grave estava a doença, vai depender do tipo de transplante, se a gente está falando de um lamelar, de um transplante penetrante, do potencial de visão daquele paciente, tá? Mas a gente vê uma mudança substancial na visão logo cedo mesmo, tá? É uma mudança rápida mesmo. E a recuperação em si, ela vai demorar porque a córnea precisa cicatrizar, é um tecido que cicatriza muito lento. Um transplante penetrante ele pode demorar 6 meses para completar uma cicatrização, mas isso não impede que Que a a pessoa visão, enxergue. exatamente, não impede que a visão já esteja acontecendo. Perfeito. Tá? Ótimo. Puxando essa parte ali, eu acho que a última pergunta para fechar, sobre essa parte ali de cicatrização. Eu tenho que tomar muito cuidado, não posso nem encostar. Como é que funciona essa parte? Eu acho que cuidado todo mundo vai ter, porque acabou de operar o olho, né? Esse é um dos mitos, a gente operar o olho é uma coisa assim, que a gente não consegue tangibilizar isso, né? Mas, olha, essa pessoa basicamente, ela pode ter uma vida em casa normal, no sentido de assistir a TV dela, mexer no celular, ver, ver vídeo, usar o olho não tem problema. O que não pode? Apertar o olho com força, pegar peso nos primeiros dias. A pressão, né? Pegar peso, porque isso pode ter um efeito na pressão do olho, né? Então, são cuidados, são alguns cuidados bem básicos, que
não fazer esforço físico, de pegar peso, atividade física, não apertar, coçar o olho, não deixar nada contaminado cair nos olhos. Então, a água do chuveiro, um ambiente muito empoeirado, não é legal de estar. Fora isso, é vida normal. Os pacientes têm a visão do outro olho, enxerga bem, pode dirigir, normal. Pode usar o seu computador, o seu celular. E alimentação normal. Alimentação normal também. Perfeito. Interessante essa parte ali da musculação por causa da pressão do olho. Sim, sim. Tá. Doutor, já estamos nos encaminhando para o final do episódio e eu queria deixar um tempo aí disponível, né, para suas considerações finais, para quem de repente ainda tem medo, tem receio ou está na fila, né, desse transplante, qual seria a tua mensagem para essas pessoas? Tá. Eu acho que a primeira mensagem é para as famílias que precisam perceber o bem que elas fazem em autorizar o familiar delas a ser um doador de córnea, porque a mudança na qualidade de vida que a gente enxerga na outra ponta, ela simplesmente não tem preço, assim. Então, eu acho que esse é o ponto crucial. Se eu pudesse levar uma mensagem, eu levaria essa. Eu levaria a mensagem de conscientização mesmo, de vamos abrir a cabeça e aceitar que isso é um bem que você está fazendo para uma outra pessoa, e às vezes você vai mudar a vida daquela pessoa, porque eu sempre puxo a bola para a oftalmologia porque eu acho que a visão é o sentido mais importante. Não existe um sentido em que a gente tem mais interação com o mundo do que a nossa visão. Que é a visão. E quando você perde, e a gente não tem, e a gente não consegue mensurar isso, só quando a gente perde. Então, em consultório, a gente vê todos os dias o que é perder esse sentido, o que é não estar com esse sentido disponível para interagir com o mundo, para aprender, para estudar. O impacto disso na qualidade de vida, né? É um absurdo, assim. E você restaurar isso é também um impacto, assim, que é aquilo, não tem preço. É um milagre, né? É um milagre. Doutor Alexandre, gostaríamos então de agradecer tua disponibilidade, de trazer tantas informações importantes aí, conscientizando, desmistificando. Não é um assunto tão comum que a gente vê aí nos podcasts, né? Então, que bom que a gente pode estar levando esse tema, né? Esse conteúdo aí para as pessoas. E gostaríamos de agradecer, então, a tua disponibilidade, né? Espero que numa próxima a gente possa gravar aí sobre alguns outros temas. Você já falou que tem várias especialidades também, né? Então, seja bem-vindo em Lages também, que dê tudo certo. Obrigado pelo espaço e obrigado pela oportunidade. Doutor, a caneca é sua, é um presente nosso. Obrigado. E muito obrigado por ter participado desse episódio conosco do Hora de Podcast. Obrigado. Gostaria de agradecer você aí de casa também por ter assistido mais esse episódio. Eu acho que esse episódio foi um episódio de divisor de águas, porque é muito importante a gente ter essa conversa em casa com os nossos familiares. Então, vocês que estão aí assistindo, conversem com os familiares de vocês, tenham essa conversa, porque eu parei para pensar aqui e eu nunca tive essa conversa com minha família também. Então, é bem importante realmente ter essa conversa em casa, certo, gente? E esse foi mais um episódio de Hora de Podcast. Tchau, tchau. Gente. Tchau.